Então agora o Moacir Fernandes, ele vai fazer uma fala mais rápida, né, em torno de aproximadamente 1 hora. Ele vai utilizar como referência 2 obras, A Voz do Silêncio e Meditação. Não. Vai usar? Ah, tá. Ele me falou que ia usar. Eu como? Sobre, então, os mestres, né, as cartas dos mestres e os mestres de sabedoria. Foi comentado antes pelo Kumã. O Moacir agora vai dar continuidade. Me pediram para falar sobre as cartas dos mestres, fazer uma ligeira observação. Quem aqui já viu, manuseou, conhece as cartas dos mestres? Pouquíssimos. Bem, era isso que eu mais ou menos pensava, né? Bem, então, conversando com o Otávio, né, o seminário mesmo não é sobre a Carta do Mestre, é sobre a Doutrina Secreta, que é a principal obra, vamos dizer, que introduziu a teosofia de Blavatsky no mundo. Mas tem vários outros documentos, vários de importância muito grande também para desenvolvermos a teosofia. Existem especialmente uns documentos que, vamos dizer assim, são inéditos, porque normalmente nas religiões todos os escritos não foram feitos pelos mestres, foram feitos por discípulos, seguidores. E a própria Voz do Silêncio foi inspirada e instruída pelos mestres, organizada pelo mestre. A Blavatsky apenas, vamos dizer como ela diz, ela faz uma comparação que o buquê de flores que ela oferecia, ela era apenas do cordão, um cordel que amarrava aquelas flores. Ela participou, vamos dizer, os mestres participaram através dela. Mas houve mais um detalhe, além dos mestres terem essa, vamos dizer, essa atuação direta através da Blavatsky, na Voz do Silêncio, houve uma outra maneira deles. Eles começaram a se corresponder de uma forma ou outra com os seguidores, vamos dizer, os interessados na teosofia. Em especial, dois ingleses, o Sinnett e o Hume, mais o Sinnett. O que acontecia? Sinnett ficou meio entusiasmado com a teosofia, entrou para a Sociedade Teosófica e teve presença em vários acontecimentos da teosofia inicial. Presenciou várias coisas e fez um relato, escreveu um livro chamado Mundo Oculto, que o Vicente fez a referência, onde ele relata fenômenos, tudo que ele observou e viu. Inclusive relata as cartas que ele manteve com os mestres. E ele fazia pergunta por escrito e recebia a resposta diretamente dos mestres. Isso aí é inédito porque é uma instrução direta de um mestre de sabedoria. Bom, fazendo um pequeno relato, o que acontecia? Os mestres tinham um interesse em difundir a teosofia no mundo. E como a Inglaterra dominava, era interessante que essa divulgação fosse através, digamos, da língua inglesa. Só que a Inglaterra tinha um sistema religioso muito fechado, muito ortodoxo, não podia receber facilmente um novo ensinamento, principalmente baseado no oriental. Então eles fundaram a Sociedade Teosófica inicialmente nos Estados Unidos, que era uma ex-colônia inglesa e tinha ligação forte com a Inglaterra. Só que também a influência religiosa e outras materiais não deu progresso. Transferiram a Sociedade Teosófica para a Índia, que era colônia inglesa, e onde então existiam ingleses de influência que sempre com ligação direta. Um dos ingleses que estava na Índia
era uma pessoa bastante conceituada, chamava-se Siniti. E ele era, vamos dizer, pertencia a um jornalista credenciado no jornal de fama, tinha bastante credibilidade. Então, ele foi usado como um instrumento, em última análise, para documentar a teosofia. Fazia perguntas e recebia respostas. E o que é que acontecia? O Siniti escreveu escreveu um livro também, pensou que conhecia a teosofia, o Vicente citou aqui, o Catecismo Esotérico, o budismo esotérico. Não era nem budismo nem esotérico, nem era esotérico. E tinha alguns erros graves. Foi um dos motivos, inclusive, que levaram, vamos ver, que fizeram com que a doutrina secreta fosse escrita, para corrigir aqueles erros. Bem, essas cartas eram manuscritas. Na época, o Siniti ainda datilografava uma carta para o mestre, mas recebia a resposta manuscrita. Às vezes, na própria carta, no verso dela, ou uma observação dela, outras vezes num papel separado. Cartas reais que eu tive com o original na mão, lá no Museu de Londres, na Biblioteca de Londres. São 5 volumes grandes e é um manuscrito, tem uma energia enorme, então tem uma forma toda especial. Interessante que uma das cartas que eu tive na mão, e o mestre diz para o Siniti: tu me desculpa a maneira com que eu te respondo, mas tu tem papel bem bom, máquina de escrever, está no escritório direitinho, e eu te mando num rascunho, num papel às vezes pequeno, dobro, a caneta às vezes é vermelha, às vezes é azul, né? Porque eu tenho que escrever com o material que eu tenho. O mestre não pode usar um processo, vamos dizer, extraordinário, apesar de ter poder para fazer isso, para fazer uma coisa que pode fazer com um processo normal. Então, ele viajando na Índia através de cavalo e tudo, ele tinha que responder ou escrever a carta para o Siniti com caneta e papel comum. Só que a tinta parecia que saía da carta de dentro para fora e não de fora para dentro. Às vezes, isso era necessário, na época não podia ser feito de outra forma. A carta chegava nas mãos de Siniti de uma forma misteriosa. De repente aparecia numa gaveta do Siniti, ou debaixo de uma almofada do Siniti na casa dele, ou alguém batia, entregava a carta, saía e desaparecia. Porque se fosse andar no correio normal, imagina a Índia com o tamanho que ela tem, o mestre viajando, mandar uma carta, quantos meses ia levar para chegar a cavalo. Então, aí era permitido, digamos assim, o uso de um poder extraordinário. Bem, mas isso aí é uma história. Quais são os livros que nós temos no Carta do Mestre? Existem, editados normalmente pela Sociedade Teosófica, 2 livros. Carta dos Mestres de Sabedoria, uma coleção do Jina Jaradasa. Essas cartas se encontram, ou cópias autênticas dela, em Adyar, na biblioteca da Sociedade Teosófica. Então, são cartas legítimas, né? As letras são, aqui não está, são, vamos dizer, confrontadas por textos iguais. Existem 2 volumes de cartas feitas para a Siniti, respostas dos mestres para a Siniti, e às vezes do Siniti para o mestre. Esses 2 volumes, né, assim, estão em 5 volumes arquivados na biblioteca. Como eu disse, precisa uma autorização muito especial para ter acesso a eles.
Então são cartas reais. Vamos dizer assim, isso está constatado tecnicamente que as cartas do Sr. Kuthumi tinham uma letra única, todas da mesma forma. Chegaram a pensar muitas vezes que eram forjadas, ou alguém suspeitou, pela própria Blavatsky, coisa assim. Só que interessante que depois que a senhora Blavatsky morreu, ainda foram recebidas ainda foi recebida a carta do mestre. Quer dizer, ela não veio do além para escrever a carta dela. Bem, mas existe um outro livro que não está publicado atualmente, já foi publicado pela Sociedade Teosófica, que foi um livro de cartas sobre meditação ocultista. Eu não tinha nenhum exemplar na mão na hora lá para trazer para vocês. Eu tenho a edição em espanhol. Esse livro foi escrito já depois, em 1922 ele foi impresso. Quer dizer, foi além da atuação direta daquelas cartas que chegavam para o Sinit, que foi na ordem de 1880 e poucos, 84, algumas coisas, e essa veio em 1922, perdão. E foram escritas por um discípulo, um mestre que trabalhava muito para o mestre Kuthumi. É o mestre do Alcu. Aliás, o Vicente falou que existem dois períodos, né? Um dos mestres no início da teosofia e o outro posterior a 1920, 1925. Vamos fazer um parêntese também das cartas. O início da teosofia precisava difundir uma nova, vamos dizer, uma nova filosofia, um novo conceito, um conceito básico, para derrubar a grande parte das superstições dos cultos e das crenças, principalmente no Ocidente. E, então, ela traz um embasamento para as pessoas começarem a entender, não é o que está escrito nesse. A verdade não é essa aqui, a verdade é outra. Então começou a trazer conceitos adotados no Ocidente e também alguns pelo Espiritismo, que não eram bem vistos nem aceitos e até, vamos dizer, desacreditados no Ocidente, como desencarnação e karma, como reencarnação e karma, por exemplo. Eram conceitos novos. E esse era preciso dizer, a história não é assim, é assim. E na doutrina secreta ela se preocupou com dois conceitos fundamentais que eu acho que todos nós devemos ter. Um é sobre nós mesmos, sobre o homem. O outro é sobre o universo. E teria um terceiro, que é sobre Deus. Só que sobre Deus ela não pode escrever muito. Ninguém pode dizer alguma coisa muito. E aí a gente pega um conceito, uma dica, uma orientação do Evangelho. Pelo fruto tu conhece a árvore. Se tu conhecer a grandeza do universo, hoje diz a ciência, tem o universo que a NASA consegue explorar, tem cerca de 200 bilhões de galáxias, né? Tu tem uma ideia da baita árvore que produziu esse fruto. Se tu olhares a perfeição, a maravilha que é o ser humano com a sua mente, você diz assim, que árvore inteligente e capaz. Quer dizer, então, aquele que, vamos dizer assim, que não tem condição de ter uma imagem de divina que ninguém tem,
nem nome você pode dar, nenhum atributo você pode dar. Ele pode dizer a origem de tudo que existe, inclusive minha, é coisa esplendorosa, sem tamanho, inimaginável, né? Sem limites e coisa assim. E mais é eterno. Porque se o universo fosse zero, absoluta, o espaço fosse absolutamente vazio, totalmente vazio, não ia aparecer nada, nenhuma manifestação nele, nenhum universo, porque do nada, nada se faz. Isso seria. Então, quando começou, não tem início. Quando vai terminar, não tem limite. Não tem. Aí vem um conceito muito grande de uma mente que o animal não conseguiria ter a menor ideia. É eternidade. Se não tem limite, não tem início, sempre. Porque se um dia fosse absolutamente vazio, não ia surgir nada nele. Nenhuma energia também, porque a energia também não se cria. Bom, parênteses, voltamos às cartas. Então, recordando, tenho cartas que estão em Adyar, que é essa coleção do Dinaradasa, cartas que se encontram na Biblioteca de Londres. 2 volumes aqui. Há uma observação. O Sr. Sinnett, no final, além dele nunca ter sido um discípulo, ele foi apenas um teósofo da época, filosofista ligado à sociedade. Ele tinha um filho e achava que, como ele se correspondia com os mestres de sabedoria, o filho estava protegido. Só que o filho tinha karma, faleceu aos 7 anos. E dizem que por isso o Sr. Sinnett, vamos dizer, aderiu ao espiritismo, porque tinha aquela vontade de fazer uma comunicação com o filho do filho. Bem, mas o importante é que ele, ao deixar a teosofia e confirmar as obras que ele escreveu, confirmar as cartas que ele trocou com os mestres, ele estava balizando, estava reafirmando a autenticidade disso. Porque normalmente quando a gente muda de partido, ataca o partido que estava antes. Quando a gente muda de time também. Ele deixou válido tudo o que ele escreveu, tudo e todas as cartas. E ao contrário, ele então, inclusive, passou isso para o Museu de Londres na época, para preservar. Eu acho que os mestres usaram o Sinnett para transmitir algum ensinamento que não estava contido na doutrina secreta ou nos outros livros. É uma maneira, vamos dizer, de autenticar isso. Essa é a opinião minha. Né? Bem, o que eu posso dizer ainda? Eu deixei o material que eu trouxe para falar lá na pousada, então as outras cartas são já posterior, já são de 1922. E nós temos cartas, né, que, vamos dizer, elas se fixam em informações básicas, não conceitos que não estavam bem definidos e estavam mal interpretados. Eu não posso citar todas aqui, porque vocês veem que o volume não faço. Mas, por exemplo, tem uma carta, a 68 dessa do Sinnett, que essa carta é chamada Carta do Devachan, onde é descrito a vida entre duas vidas, a vida após a morte, como a gente diz. Ele relata o que é a realidade do fato de uma vida após a morte, como é. Então,
Há cartas que, vamos dizer, ele mostra alguns erros. Tem a carta 42 no primeiro volume aqui, que ele insiste no seguinte: se tu está procurando o sobrenatural, tu está no caminho errado. Não existe nada sobrenatural. E muitos entram para a teosofia ou estudam esoterismo ou outra coisa dessa, com ânsia de conhecer o sobrenatural, que se passa. Mas não é aí. Inclusive, ele diz para o Sinit nessa carta, não posso repetir com as mesmas palavras, se a verdade que eu te digo na minha carta não te basta, nós paramos aqui. Porque não interessa, tu está mais interessado na verdade da carta, e essa verdade não muda se a carta chegou na tua mão através do processo, vamos dizer, oculto, apareceu lá na gaveta dele, apareceu debaixo da mão, caiu, né? Para vocês terem uma ideia, o presidente da Sociedade Teosófica da época, Olcott, viajava num navio para ir para a Inglaterra para repreender ou suspender o serviço que a Blavatsky estava executando, porque foi uma fofoca que fizeram que a Blavatsky criou, como disse o Vicente, uma seção esotérica na Inglaterra, de estudo mais profundo. E aí disseram para o Olcott que a senhora Blavatsky estava, vamos dizer, formando uma nova sociedade. E o Olcott pegou o navio, tinha intimidade para reclamar da Blavatsky, parar com isso. Só que no navio ele recebe uma carta do mestre. No navio, que não tinha parado em lugar nenhum, ele recebe uma carta do mestre. E não faz isso por causa daquilo, repreendendo. O Olcott teve que chegar lá para dizer a Blavatsky em última análise. Quer dizer, ora, de repente uma carta no navio chegou para uma pessoa sem ela ter embarcado, digamos assim, na origem. Eu estou relatando, procurando assim, não é visão muito superficial. Então, eles corrigiam ou informavam melhor. Não só aquela carta tinha alguma carta, vamos dizer, que trazia praticamente uma profecia do futuro. A carta 93 desse livro é uma carta muito extensa e ele responde várias perguntas do Sinit. O Sinit perguntou na época, 1884, se dirigindo uma luneta numa determinada direção, poderiam encontrar algum planeta. Porque nem todos naquela época, nem todos os planetas do sistema solar tinham sido ainda descobertos. Ele não tem dúvida. Bom, não só isso, como eu te digo que em pouco tempo a ciência vai chegar a ouvir os astros. E botou, isso é uma profecia. Ora, ouvir os astros naquela época era quase como uma heresia, porque o que a ciência achava é que os astros emitiam luz ou refletida, uma lua, ou própria. Agora, ouvir sons dos astros era em 1880, com 100 maiores, era uma gozação. Só que em 1960 começou a radiotelescopia. E hoje ainda é bastante procurado. Veja, também ele pergunta, Sinit pergunta, se era possível a ciência produzir vida. Então, não. E ele disse,
o mestre responde que o mito de Frankenstein vai se tornar uma realidade e que o homem vai fazer, em pouco tempo o homem ia chegar a produzir ele em laboratório. Então nós temos a clonagem, essa produção de vida, nós temos o transplante de órgãos no mito do Frankenstein. Veja que da onde vinha essa sabedoria de alguém que tinha um conhecimento muitas léguas acima do nosso. Eu não vou poder me estender em tudo, mas tem às vezes uma orientação na carta. Nessa mesma carta 42 que ele diz que a gente não tem que se preocupar com o sobrenatural, porque a gente tem que buscar a verdade, e a verdade é natural, não existe isso. Ele critica, ou critica melhor, ele orienta o Sinnett. O Sinnett estava deslumbrado com a cosmogênese, cosmologia, né, sobre ondas, cadeias, mas não estava entendendo. E o mestre diz para ele que ele tinha uma vida inteira para realizar a sua obra, que é a autotransformação, e estava preocupado em entender uma coisa que ele ainda não estava habilitado. Em vez dele se preocupar com aquilo que ele tinha que fazer e podia fazer, ele estava preocupado em perder tempo. Um dia ele vai saber, você vai saber, mas vai no que tu interessa, seja objetivo, seja prático. Né? Se eu não entendi isso agora, eu talvez daqui a com o estudo ou com o tempo eu venho entender. Como também é dito que para ninguém é exigido que faça aquilo que não tá capacitado. Porque um dia ele vai estar capacitado para fazer. Na espiritualidade, tudo que se faz não se perde. Todo o avanço que nós damos não se perde. Quando nós realizamos realmente esse avanço. Bem, estou tentando ser rápido, porque nós temos um horário apertado. Nessa primeira fase, como eu dizia, ela tá voltada, inclusive as cartas estão voltadas para instruções básicas, para tirar aquelas crenças supersticiosas que existem em quase todas as religiões e buscar a verdade, a realidade, mas também ela visava corrigir interpretações erradas e também posturas erradas. Tá? Mas, então seria uma fase, os 50 primeiros anos da filosofia, digamos assim, ela se destinava a embasar uma mudança de parâmetros, digamos, de padrões e de teorias das religiões. Mudar não para só para varrer, sim para trazer a verdade. Mas há uma vencida esses 50 anos, ou seja, depois de 1925 por aí, nessa faixa, a preocupação dos ensinamentos, principalmente das cartas, eram para uma vivência. Mudar o modo de ser. Viver, realizar, praticar. Ainda há pouco eu dizia assim, não adianta a teoria. Hoje o Vicente fez aquela imagem do burro transportando uma biblioteca, bastante livro, né? Não adianta ter os livros, não adianta ler e deixar na prateleira. O conhecimento só é útil se eu vier utilizar, senão é cultura inútil. Né? Se eu aprender alguma coisa, é para mim usar. O que eu vou aprender? Por que eu vou perder tempo em aprender coisas que eu não vou eu vou aprender cálculo de ponte, vou fazer isso, não vou exercer engenharia,
Tive um curso de engenharia, não vou exercer engenharia. Tive um curso de medicina, não vou exercer medicina. Não tem significado. Eu entrar nos conhecimentos espiritual e não procurar me espiritualizar. Bem, vivência. Aí nós, vamos dizer assim, encontramos algumas cartas que apareceram. E em 1900, a data eu não sei, mas depois da morte de Blavatsky, foi publicada uma carta encontrada em Adyar, que conta aqui, que é Orientações para a Vida Diária. E essa carta tinha sido citada pela Blavatsky, ela foi publicada depois numa das revistas, que é o de Teosofista, e que é a carta 82 desse livro. Essa carta diz o que deve ser feito. Mas eu esqueci de dizer uma coisa importante, é o fato de não ter trazido o material. Nessas cartas do Jinacharadaza, tem uma carta preciosíssima, que se chama a Carta do Mahashohan, que hoje o Vicente falou no Grande Senhor, que seria de hierarquia dos mestres, vamos dizer, ele estava acima dos mestres mais comuns. Mahashohan, respondendo, vamos dizer, entusiasmado pelo despropósito de um dos ingleses que escreveu criticando o Sinit, porque o senhor Sinit, que era o presidente, a Blavatsky era o cérebro, digamos, da sociedade, e o Sinit era os braços da sociedade, era o administrador principal. Ele, quando chegaram lá, ele se dedicou muito a restabelecer a confiança no budismo, no entendimento budista, porque os, vamos dizer assim, os jesuítas e os outros doutrinadores lá estavam arrasando com a crença dele. Então, o Rumi tinha dito que o outro, o presidente da sociedade, não estava praticando teosofia, estava praticando budismo. E ele fez uma carta, aliás, não, ele não fez, ele ditou a carta para o mestre Gutumi, que se chama Carta do Mahashohan. Ela, inclusive, é dada como a carta única do Mahashohan. Essa carta ela representa uma espécie de guia, de orientação que o Mahashohan dá para a atuação da sociedade teosófica. Ela diz o que é a sociedade, o que é a sociedade teosófica, como devia atuar. Ela é um documento preciosíssimo nesse sentido. Já a Carta 82, que é uma carta posterior a Blavatsky, ela diz o que é a teosofia, o que o teosofista deve fazer, como ele deve agir, como ele deve sentir e atuar. É uma carta que está voltada para a vivência nossa, como teosofista. Mas existe uma outra carta cuja origem não se sabe se é do mestre. Por isso que não está publicado nos livros das cartas do mestre. Essa carta é de 1925. O início deixa a suspeita que ela tenha sido apresentada por Lydie Bitter. Mas tem gente que se interessa. Quem é que escreveu a carta? A gente se deve interessar. O que essa carta diz? O conteúdo da carta é que importa. Quem escreveu a mensagem foi apenas o mensageiro. Mas o autor da carta, o conteúdo da carta, o conteúdo da instrução é que é válido. Entre os livros que nós temos aí, nós temos, por exemplo, o Luz do Caminho, que é um dos, não está aqui agora, é desse tamanhozinho aqui, que foi escrito, né, através de Mabel Collin, uma teosofista da época, que é uma preciosidade, é um dos manuais mais profundos que tem. Aliás, 3 são os manuais pequenininhos, Aos Pés do Mestre, Voz do Silêncio, que está aqui comigo, e esse Luz do Caminho.
que são manuais de orientação para cada etapa evolutiva no caminho espiritual nosso. Só que a Mabel Collin, no final da carreira dela, da vida dela, quase ela não brigou, mas ela traiu a Blavatsky. Eu não vou ler o Luz do Caminho porque a Mabel Collin saiu da filosofia, né? Não foi sincera com a Blavatsky. Peraí, a mensagem não é dela, a mensagem é do mestre. Ela foi usada como veículo, uma escritora daquela mensagem. Fale, por favor. Eu gosto também de pensar que quando uma das cartas do mestre, o próprio mestre escreve: não sigam o que eu digo porque sou eu que falo, mas porque sou a verdadeira para você. Exato. O que interessa é isso realmente deve ser ou não. Isso é assim mesmo. Ou eu vou, por exemplo, tenho um livro sobre reencarnação, mas tenho um livro sobre o seu inferno. Qual das duas eu vou aceitar? Hipótese. Bom, não. Eu fui instruído num católico, no sistema católico, país católico, vou pegar o seu inferno. Bom, peraí. Porque eu cometi um benzinho desse tamanho, ou fiz uma coisa errada desse tamanho, eu vou pagar eternamente, eu vou receber um prêmio eterno? Primeiro, não há justiça nisso. Segundo, que o cara nem sabe o que é eterno. Então, entre uma hipótese e a outra, eu fico com aquela que eu mais vou aceitar. Buda também disse: não acredita em nada que foi dito porque foi dito por um sábio. Não acredita em nada que está escrito porque foi escrito por um mestre. Acredita naquilo que tu aceita como verdade. Bom, aí tu pode adotar isso como seja a tua verdade. Mas se tu acredita, ele diz, pratica. Simples. Tu acredita ou não acredita? Se vai acreditar, eu vou praticar. Inclusive, esse de acreditar, a fé é o que é? A obra vamos dizer, a expressão do pensamento. A expressão é a realização do pensamento. A palavra é a expressão do pensamento. Quando Jesus disse para o paralítico, pega a tua cama e anda, ele foi lá e pegou a cama dele para andar. Se ele não tivesse pegado a cama, vai que a tua fé te salvou. Quando o cego ficou bom do olho, ele vai e lava na piscina, ele foi lá e lavou. Isso, se ele não tivesse ido, a tua fé é que te salvou. Veja, quando eu faço alguma coisa, eu demonstro a fé. Não adianta eu dizer eu tenho fé nisso e não fazer. Não adianta, como disse o Vicente, eu falar e fazer o contrário, fazer outra coisa. Bem, não se assustem muito, né? Eu tenho cartas, por exemplo, valiosíssimas nessa coleção. Conceito de Deus. Tem 3 cartas, a 30, 88 e a 90, que são a preciosidade, a ideia que o mestre procura nos passar sobre Deus. Porque o Deus que a gente encontra às vezes nas religiões é um Deus antropomórfico. Então, essa ideia a teosofia não aceita, que Deus seja, vamos dizer, tem a forma humana, que gosta, não gosta, que tem seus prediletos, seu povo predileto, sua religião predileta, né? Que castiga uns
judia de uns faz nascer lá na favela, outros em berço esplêndido, coisa dessa natureza. Então, eles rebaixam o Senhor Deus à condição humana. Isso gosta não. Tem que escrever com a letra maiúscula, né? E coisa dessa natureza. Então a teosofia aceita, ela aceita um poder, um princípio, algo muito mais majestoso do que os deuses que as religiões normalmente oferecem. E servir o plano divino, porque tudo, vamos ver, provém do que nós chamamos Deus, é colaborar com a evolução, é colaborar com a criação. Nós estamos numa etapa já foram formados os reinos mineral aqui nesse planeta, o reino vegetal, que sem o mineral, sem o planeta, não era possível existir, e o reino animal, que sem o alimento, sem o vegetal, não era possível. E nós estamos formando o quarto reino, que é o reino humano. A pergunta é, já formamos o reino humano, já estamos completos no humano que está previsto nesse plano? A Teosofia diz que nós estamos na quinta subetapa da quinta etapa desse reino. Quer dizer, então nós ainda temos mais duas subetapas, mais duas etapas para chegar no final, a humanidade com tudo. Aí eu vou chegar na evolução que eu devo alcançar, a humanidade deve alcançar. Então estamos formando. Quem forma o reino humano? Algum animal ou nós? Nós é que somos os formadores do reino. Se eu contribuir para que esse reino venha crescer rapidamente, que é um desenvolvimento de consciência, a um nível espiritual, a um nível maior do que nós temos hoje, que é um nível, vamos dizer assim, egoísta, é um nível concreto. Se eu consigo chegar numa consciência espiritual, eu estou contribuindo para que o reino se estabeleça mais rápido. Aí eu passo a ser um agente divino, um colaborador da natureza. E diz a voz do silêncio, né, que todo aquele que contribui com a natureza vai receber essa recompensa, vai ser reconhecido e vai ser obedecido pela natureza. Então, vocês veem o que se fala de Jesus, o que se fala de Buda, o que se fala muitas vezes de santos, né, que tinham um comando sobre a própria natureza, comando sobre a vida. Bem, mas é parênteses. Então, existem três cartas fundamentais, tá? Que são cartas que nos dão uma noção, não digo uma noção, mas uma nova visão da divindade. Bem, as cartas do CINIT aqui do Brasil, foram editadas no Brasil, elas estão na ordem, a numeração delas, elas foram editadas na ordem cronológica, a ordem em que elas foram sendo divulgadas. Ora, no inglês, a coleção em inglês e também na língua espanhola, essas cartas não estão por ordem cronológica, estão por temas. Então, elas, no caso, elas facilitam a busca. Eu quero estudar um determinado tema, então estão nesse grupo de cartas. O que coordenou a tradução das cartas para o português, o Aveline, ele fez um guia de leitura, um guia por tema da leitura dessas cartas.
Eu deixei o guia lá, mostrei. Eu tenho ele até em PDF. Depois, se alguém quiser, pode me solicitar. Eu posso enviar. Porque ele diz assim, sobre Deus, leia a carta tal, tal e tal. Eles dão... Também, ele indica, às vezes, na doutrina secreta, ou na chave para a teosofia, onde aquele assunto é tratado. Então, para estudar certos temas, aquele guia me ajuda muito. Porque se eu vou ler a carta na ordem cronológica, essa trata de um assunto, essa trata de outro, essa trata de outro, fica complicado. Agora, se eu quero saber sobre um determinado tema, ali está. Então, já está feito isso aqui. Então, seria esse guia. Meu e-mail, se alguém quiser, é moamf, abreviatura de Moacir Marques Fernandes, moamf, ponto, rs do Rio Grande do Sul, @gmail.com. Pede o guia da Carta dos Mestres, que eu não tenho preocupação, eu respondo anexando só. Ah. Bom, e fica também esse e-mail para algum outro pedido, alguma coisa mais. Lá aquela menina tem um acervo de 700 livros, mais ou menos, né? Pouquinho mais. Pouquinho mais. 700 livros sobre teosofia disponível em PDF. Tem pendrive, se vocês quiserem, aí tem que ter, obviamente, alguma coisa para passar. Ela tem pendrive, mas também... Está disponível. Então, porque eu tenho alguns livros também, ela tem muito mais, eu não vou competir ali, mas é que o gasto é grande, só que a gente, se não que ele quiser pode imprimir, senão lê direto, né? Para consulta é muito bom quando ele está digitalizado, porque aí eu entro no livro, peço tal palavra, vou lá direto, tal coisa. Mas eu quero também chamar a atenção o seguinte, esse livrinho aqui, Excertos das Cartas dos Mestres, foi uma preocupação que a autora teve, a senhora Kathleen Becker, de selecionar textos das cartas correspondente a uma determinada virtude. Então aqui tem 12 virtudes para a meditação nossa. As virtudes seriam janeiro, altruísmo, fevereiro, compaixão, março, a verdade. Aqui no março tem uns conceitos muito interessantes do mestre. Por exemplo, ele diz que verdade não tem rótulo. E não importa a título do qual ela é apregoada, desde que ela se cumpra com a sua finalidade. Também ele diz o seguinte, que o único objetivo pelo qual eu devo me preocupar é procurar eliminar o sofrimento humano, revelando do homem, revelando-lhe a verdade adequadamente, de uma forma, a sua evolução e a sua tradição, o sistema religioso, ou coisa assim, que ele foi criado, ou que ele tem. Quer dizer, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se eu procuro ajudar as pessoas a acharem por si a verdade, não conduzi-la, não dizer isso é verdade, mas como o Vicente fez hoje, ele não disse o que era verdade para vocês. Ele falou o que representa aquilo. Essa liberdade dá uma paz que ultrapassa o entendimento. O dia que eu tiver certeza
que tudo que me acontece, de bom ou de ruim, entre aspas, venha para o meu proveito, venha para o esclarecimento meu do que é verdadeiro ou não, vem para me despertar consciência, e que eu tenho que passar por isso, porque karma, no meu entender, é uma necessidade. Se eu errei nessa vida, ou estou errando nessa vida, eu tenho necessidades de aprender que está errado. Todo erro merece um aprendizado para não errar mais. Agora, quando o erro ainda é consciente, aí é mais caro. Além de eu precisar passar por aquilo para aprender, eu ainda vou ter que pagar, reparar o estrago que eu fiz. Se eu desarmonizei, eu vou ter que harmonizar. Se eu roubei ou fui violento, eu vou ter que aprender que aquilo que eu fiz não estava certo. Então, o karma, na verdade, é um benefício que eu recebo porque é uma necessidade que eu tenho, a não ser que eu queira continuar nesse mundinho aqui, sofrendo, etc. Né? Egoísta, me contentando com migalhas. Isso são outros 500. Então, aqui tem uma série de excertos. Então, talvez para vocês começarem, que não conhecem, talvez isso ajude. Uma meditação diária com, vamos dizer, com um texto inspirado pelo mestre deve ter seu valor. E começa a familiarizar e começa a despertar o interesse para ler também as cartas. Só que aqui tem essa carta aqui, uma carta, ela dá as fontes. E entre as fontes que ela tirou aqui, ela cita, a autora cita, só procurar, para não... Tá aqui, achei. Olha as fontes dele. Carta Mahashohan, quem escreveu, o velho gentil homem, que era um mestre da HPB, que escreveu escreveu a história do Recomendações para a Vida Diária, né? O mestre Serapis, o mestre Moria, o mestre Gutumi, né? O mestre Larion, são cartas. E tem uma carta aqui que ela chama Carta 7, que é mensagem de um irmão mais velho aos membros da Sociedade Teosófica, lida na Convenção do Jubileu da Sociedade Teosófica. Jubileu de 1925, 50 anos de comemoração. Essa carta foi lida para 3.000 e tantos membros que estavam nessa convenção. Essa carta não se sabe se realmente é de mestre ou não. Só a mensagem desse irmão mais velho é um doce e ela está citada, aqui está citado em diversas citações. Ela diz o que a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer, o que a teosofia representa. Era uma carta orientativa para a vida diária. Então, o que eu vou fazer? Bom, se vocês pegarem duas cartas, essa de 82, esse livro, e mais essa, vocês já têm uma boa orientação. Se vocês conseguirem seguir ali, está ótimo. Ainda pega o pé do mestre e diz assim, eu tenho que me transformar de acordo, eu tenho que desenvolver em mim as qualidades que estão aqui nesse manualzinho. Pronto. O dia que alguém fizer isso, pode ser certo, ele vai ter poucas encarnações para vir aqui ainda, né? Vai ter um futuro brilhante em outra encarnação, e nesta mesmo, ele vai passar a ter paz, vai ter alegria, porque, segundo a Blavatsky,
a mente é assassina do real. Nós vivemos na ilusão, vivemos nos sonhos, vivemos buscando aquilo que me agrada e me desagrada. O meu gosto, eu não gosto, é um inimigo muito forte, porque eu gosto ou não gosto pode estar errado. O ideal que eu, vamos dizer assim, estabeleço através do meu gosto é muito pequeno às vezes e é muito prejudicial. A Ângela estava dizendo que gostava desse chocolate. Muito bem, não está mal gostar do chocolate, mas vamos gostar com parcimônia. Vamos comer o chocolate com parcimônia. Não vamos abusar do chocolate. Eu gosto do bem-estar. Isso. Agora, porque eu gosto do bem-estar, eu vou explorar outro, vou tirar a coisa dos outros. Eu quero ser feliz. O meu inimigo que se dane. O que é isso? Onde está o meu senso de justiça? Eu quero uma coisa para mim e estou impedindo ou dificultando ou torcendo que o outro não receba. Hoje a menina perguntou, eu disse para ela, orar e vigiar. Consulta. Se tu não tem ainda um poder de imaginar o que o mestre faria, consulta a tua consciência. Isso está certo mesmo? Isento? Um ajuizamento de mim mesmo? Isento? Eu gosto ou não gosto? Uns dizem que são budistas, outros são cristãos. O budismo é, vamos dizer, uma filosofia da retidão. Ele está muito ligado ao quê? Ao discernimento, certo e errado, certo e errado. E aqui é no sentimento, é Cristo. Eu gosto ou não gosto. Tá? Eu posso gostar, mas devo gostar corretamente. É justo ganhar vida? É. Trabalho. Agora, é justo eu destruir floresta para ganhar vida? Ou explorar o outro? Esse é um problema distinto. Bem, então, eu queria saber o que vocês mais gostariam de conhecer sobre as cartas, porque nós já estamos avançando da hora. No que vocês tiverem oportunidade, comece também a se introduzir na leitura, que mais hoje, mais amanhã, vocês vão adorar. Essas cartas são umas relíquias de ensinamento muito bom. E trazem coisas, vamos dizer, não fica fora de dúvida o que está escrito ali, porque não foi escrito por um discípulo. A autenticidade das cartas elas existem, e já existem várias pesquisas, vários exames, não pode dizer que não. E, inclusive, esse próprio testemunho do Tsinit é valioso no momento que ele, em vez de destruir esse material, ele entregou para o Museu de Londres. No momento que ele afiançou várias coisas importantes de que ele presenciou na teosofia, escreveu aquele livro. Depois ele não disse que era falso. Nenhuma pergunta. Bom, eu acho que pelo tempo que eu tinha, não tenho condição de entrar nas cartas. Tem uma carta que eu não falei. Essa carta foi feita em 1900 para a presidente da Sociedade Teosófica. Ela está publicada nesse livro com o número de 46. Só que o que está publicado aqui não está completa, porque era uma carta para a presidente da sociedade e o Ginásio Aradasa, na época de presidente, ele não achou justo de publicar algumas coisas
que se referiam à escola esotérica ou, vamos dizer, que ele considerou pessoais da Anibesa. Só que a carta, alguém publicou ela no Teosofista, e eu tenho a versão completa dela também. Bem, aqui ele faz uma boa alerta, né, nessa carta, é sobre o risco que a gente está dando, está tendo, né, de fundar na teosofia uma nova religião. Isso é um cuidado. Existem aqueles que estão na sociedade teosófica e acham que aqui, como disse o Vicente, o que foi revelado parou aí, o resto não vai vir. Não, bem. Não foi revelado tudo, em primeiro lugar. A própria Blavatsky diz que tinha muito mais ainda para escrever, mas a humanidade, na época que ela escreveu a doutrina secreta, não estava ainda em condições de receber aquela verdade. Nas cartas também, algumas perguntas que o Sinit fez, o mestre respondeu superficialmente, ele não deixou de responder, mas não pôde aprofundar, porque aquilo ainda não estava, vamos dizer, não podia ser disponível para a humanidade como um todo, né? Porque, vamos dizer, o radicalismo, as reações contra aquilo não ser mais prejudiciais do que se fosse revelado. E havia um tempo que é possível receber, como está sendo agora, né? Hoje a ciência, na doutrina secreta, ela fala que o nosso universo é um de milhares de outras unidades de universo igual ao nosso. Escrever isso naquela época já era uma heresia muito grande. Hoje a ciência admite que o nosso universo é um de muitos outros universos. Então, veja, e aí nessa carta do Mahashohan, ele diz que a ciência vai, numa outra carta não, do Mahashohan, que a ciência vai ser a maior amiga da teosofia no momento em que for constatado a verdade que foi anunciada antes. Bom, mas tem uma coisa, até tem uma coisa importante que essa carta da senhora Beza, ela diz assim, ele diz que a teosofia, e também na carta do Mahashohan, a teosofia é para ser a pedra angular da religião futura, da religião da futura humanidade. Pedra angular de uma obra é a pedra onde tu inicia a obra. Essa é a pedra angular. Mas tu vai fazer uma construção em cima a partir daquela pedra angular. Então, as religiões futuras devem se preocupar realmente em relatar a verdade, não as superstições, não as interpretações. Todas estão sujeitas a erros e outra coisa. Essa seria a religião da verdade. E ela disse que os dirigentes da teosofia, os dirigentes eu entendo, por exemplo, o presidente de loja, eu mesmo estou aqui dando a minha opinião, mas eu não sou dirigente, mas eu estou representando, entre aspas, não oficialmente, porque tudo que eu estou dizendo aqui é minha responsabilidade. Mas muitos vão dizer, não, mas se eu disse isso, toma aquilo como uma verdade. Que os dirigentes devem se devem se desfazer das suas frágeis crenças. Porque se eu sou dirigente e me escrevo aqui, ou agora sou de tal religião, ou me paramento, visto como um pastor, como esse, como aquele, eu estou transmitindo para outros que aqui está a religião mais importante. Teosofia não é religião.
ela é uma filosofia religiosa no sentido de que o que ela está dando aqui está se referindo a, vamos dizer, as manifestações divinas, como elas ocorrem, o que sou eu divinamente. Mas não é a religião. Ela não está escrito, faz isso, 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 isso e tu vai ser salvo. Praticamente todas as crenças são vicárias, tem salvação vicária. Aquela salvação que eu tenho que fazer isso, senão eu chego e digo para o pastor, olha, eu fiz isso, eu maltratei um animal, maltratei um velhinho, eu roubei, coisa assim. Vai, faz uma penitência, uma fé, reza, não sei o quê, e tu está salvo. Isso é salvação vicária. A filosofia diz que não existe salvação vicária. Que eu sou o único e exclusivo responsável por tudo de bom e mal que eu faço. Que eu é que tenho que pagar quando erro, e eu que vou receber o prêmio quando eu faço a coisa certa. Não existe salvação vicária. Eu não preciso que alguém vá ser crucificado para compensar as safadezas que eu fiz. Não, isso não existe, isso não é justiça. Isso não é verdade. Então, são coisas dessa natureza. Passou da hora, eu peço perdão, mas eu também comecei um pouquinho depois. E eu espero ter, vamos dizer, dado uma cultura que, além da filosofia, nós temos muitas outras fontes de estudo e de conhecimento. E essa é uma fonte bastante confiável.